Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Se você estiver com a sua revista, pode abri-la na lição de número 10 e nós vamos estudar hoje sobre o tema A resistência às heresias. Esse tema é bastante empolgante porque ele vai trazer vários elementos para análise, e o texto bíblico que nós vamos usar como base é o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 16, onde o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus, que é diferente da sabedoria do mundo. Eu já falei nesse texto anteriormente, em vídeos anteriores, quando eu falei sobre inteligência espiritual. Você pode conferir esse vídeo e pode ver a análise que nós fazemos desse texto. Eu vou apenas fazer a leitura rápida do texto para que você possa saber o contexto da nossa lição. Paulo diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas se Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse texto, então, mostra que a inteligência espiritual ela vai permitir que nós possamos identificar os erros doutrinários, coisas que não vêm de Deus, que muitas vezes são inseridas dentro do âmbito espiritual, dentro da igreja, mas que na verdade elas não fazem parte de um contexto espiritual, não fazem parte da cristologia, não fazem parte da Bíblia. E essas coisas que são infiltradas na igreja, sem que elas façam parte, porque a mente do homem carnal, ela não entende as coisas do Espírito de Deus, essa motivação carnal, ela é chamada de heresiologia. A heresiologia é a forma como nós vamos identificar essas heresias. E nós vamos, então, fazer esse estudo das heresias ou heresiologia. Antes de entrar propriamente na lição, eu quero apenas fazer uma observação sobre o início do cristianismo, como ele vai se desenvolver em oposição ao judaísmo. Então nós temos
logo no início da fé cristã, no início do cristianismo, nós vamos ver que ele foi marcado pela heterodoxia. Fique tranquilo, né, com os nomes difíceis que eu vou explicar. Então, esse início do cristianismo é marcado por essa heterodoxia. Ou seja, foi um confronto entre o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo estava nascendo, ele estava começando, ele tem a sua origem no judaísmo. Mas quando ele procura se identificar, corrigindo os erros do judaísmo, então há uma resistência por parte do judaísmo em relação ao cristianismo. E o cristianismo, então, ele é visto como uma heterodoxia. O que é uma heterodoxia? A heterodoxia, ela é uma oposição aos padrões, às normas ou dogmas estabelecidos naquela época pelo judaísmo. Então, o cristianismo, ele foi considerado pelos judeus como uma doutrina heterodoxa, ou seja, uma heresia. A palavra heterodoxia, ela vem do grego. A palavra hétero, ela quer dizer outro, outro de uma espécie diferente, né? E a palavra doxa, que quer dizer opinião. Então, do grego héteros e doxa significa opinião contrária, ou seja, uma outra opinião diferente. E daí, né, o sentido da palavra se tornou uma ação de tomar uma coisa por outra, ou seja, seria um erro de opinião. Quando o cristianismo nasce, ele é considerado pelo judaísmo, que era a religião estabelecida em Israel, como sendo o cristianismo como sendo a heresia. Quando Jesus e os seus apóstolos começam a pregar e fazer a interpretação correta do Antigo Testamento, tanto Jesus quanto os seus apóstolos buscaram corrigir os desvios do judaísmo. Então vejam só, o que eu estou falando é que a correção que Jesus e os apóstolos fizeram foi do judaísmo, ou seja, da forma como eles interpretavam o Antigo Testamento. Jesus e os apóstolos, eles não estão corrigindo o Antigo Testamento. Muitas pessoas confundem esse ponto. Eu gostaria então de frisá-lo bastante, porque Jesus, ele não veio combater o Antigo Testamento. Ele não veio mostrar alguma coisa que fosse diferente do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio mostrar que ele veio revelar, veio deixar o Antigo Testamento bem mais claro, bem mais esclarecido, bem mais nítido para aquelas pessoas que estudavam a lei. Então ele estava mostrando que ele era o Cristo, ele era o Messias que havia de vir em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Jesus veio para cumprir as Escrituras. Jesus não veio para combater as Escrituras. E o que é que aconteceu? O judaísmo, ele se desenvolveu em cima do Antigo Testamento. Todavia, o que aconteceu era que os mestres religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei e outros grupos religiosos que interpretavam o Antigo Testamento, eles se acharam superiores àquilo que Deus havia revelado no Antigo Testamento. E eles então faziam as suas interpretações pessoais. E essas interpretações pessoais
é que fizeram do judaísmo um equívoco, ou seja, eles deram mais valor às interpretações que eles faziam do Antigo Testamento do que o próprio Antigo Testamento. Era mais importante para eles a palavra de um escriba, de um fariseu, de um doutor da lei, do que a própria lei. E muitos escritos do Antigo Testamento, eles tinham as chamadas anotações de rodapé, né? Ou anotações, no caso, laterais, porque se tratava de um rolo. E essas anotações que eles faziam ao lado das passagens bíblicas, eles achavam que eram mais importante do que as próprias passagens bíblicas. E o que Jesus combateu foi exatamente a forma equivocada, exagerada de interpretar a lei. Eles quiseram enfatizar tanto a letra da lei que eles mataram o espírito da lei. Então Jesus vai combater exatamente a doutrina do judaísmo. Então que fique bem claro isso. Jesus não está combatendo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele vai revelar Jesus. E ele vai mostrar quem Jesus é. As profecias, elas vão se cumprir na pessoa de Cristo. Então, Cristo não combate o Antigo Testamento. Cristo cumpre, ele vive o Antigo Testamento. Lá em João capítulo 5, versículos de 39 a 47, Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim, ele falando lá para os fariseus, para terdes vida. Eu não recebo a glória dos homens, disse Jesus. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Jesus ainda diz para esses homens: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, disse Jesus, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Observe que nessa passagem de João 5, de 39 a 47, Jesus vai mostrar que há uma ligação entre ele e o Antigo Testamento. Os primeiros cristãos, eles eram judeus. E a mensagem do Evangelho, ela era pregada em cima dos textos do Antigo Testamento. Ou seja, o único livro que eles possuíam para falar de Jesus era o Antigo Testamento. Há uma passagem interessante lá em Lucas, capítulo 16, versículos de 27 a 31, quando Jesus fala, né, do rico e Lázaro. Você já deve conhecer a história. Resumindo, o rico morre, né, vai para o Hades, e Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Lá, o rico vê Lázaro no seio de Abraão, e ele então faz um apelo a Deus. E diz assim: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhes dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar, para este lugar de tormento onde estou. Lá no texto, então Jesus contando a parábola, diz assim: disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Observe que a salvação, ou seja, a salvação que aquele rico queria para os seus irmãos, ela estava lá descrita
por Moisés e pelos profetas. Então ele diz, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele dirige o indivíduo para o Antigo Testamento. Mas o rico disse assim, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, se uma pessoa ressuscitar e for lá pregar o evangelho para eles, eles vão se arrepender. O texto continua dizendo, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, se você não consegue crer no Antigo Testamento, você não pode crer em Jesus. Então a finalidade do estudo dessa heresia, ao compararmos, o que nós chamamos de ortodoxia e heterodoxia, a palavra orto quer dizer correto, certo, e doxa, opinião. Hétero quer dizer diferente, contrário. Outro, diferente. E doxa, opinião. Então, ortodoxia seria a opinião correta, a doutrina correta. E a heterodoxia, a doutrina contrária. No início, então, do cristianismo, o judaísmo era a ortodoxia e o cristianismo era a heterodoxia. Ou seja, era justamente a heresia. Mas como Paulo disse, a revelação ela vem de Deus. E Deus mostrou, através dos apóstolos, através de Jesus, ele mostrou a correta interpretação do Antigo Testamento. Ou seja, a correta interpretação do Antigo Testamento leva o homem a Jesus. A interpretação errada do Antigo Testamento leva os homens à justificação própria, à salvação pelas obras, por exemplo. Então, nesse sentido, Jesus veio corrigir aquele erro que o judaísmo havia realizado na interpretação das Escrituras. Então, Jesus não veio corrigir o Antigo Testamento, ele veio corrigir a, entre aspas, ortodoxia judaica, do judaísmo. Só que quando ele começa a fazer isso, a sua pregação, por ela ser contrária a essa opinião dos judeus, o cristianismo então é considerado uma seita, uma heresia. Mas à medida em que o Espírito Santo de Deus vai trazendo essa revelação aos homens, as pessoas elas vão tomando a consciência de que realmente aquele caminho de interpretação que o judaísmo havia tomado realmente desviou o homem de Deus. E agora nasce o cristianismo, e esse cristianismo ele vai reorganizar, ele vai realinhar novamente o homem a Deus, e agora de uma forma muito mais concreta, porque aquilo que era uma profecia agora se torna uma realidade. O Messias chegou. A finalidade, então, não é anular o Antigo Testamento. A finalidade é entender o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós temos as profecias e no Novo Testamento nós temos o cumprimento dessas profecias. Na verdade, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existe um período chamado período interbíblico que durou 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou nenhum profeta. O último profeta lá no Antigo Testamento foi Malaquias. E o primeiro profeta, 400 anos depois, no Novo Testamento, é João Batista. Mas esse 400 anos de silêncio, nesse período interbíblico, na verdade, não foi um abismo que se criou, mas uma ponte que estava sendo construída, para que as pessoas pudessem entender
o cumprimento dessas profecias. Cristo é o tema de toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse. A primeira palavra que aparece na Bíblia é no princípio. No princípio. Essa palavra no princípio, na língua hebraica, é Bereshit. Que quer dizer, traduzido no princípio. Mas ela tem uma escrita anterior ao hebraico, que é chamada de escrita pictográfica. Você pode ver isso numa das nossas aulas de hebraico. Basta você digitar no YouTube Seiro Ok e você vai ter acesso também a esses outros vídeos, as aulas de hebraico do Seminário Teológico Batista Gonçalense. E lá eu explico que Bereshit significa o Filho de Deus sofreria com a sua mão na cruz. Ou seja, o início da Bíblia já começa falando de Jesus. Então, Cristo é o tema de toda a Escritura. Em outras ocasiões, nós vamos falar nisso, e nas aulas de hebraico você pode também ter acesso a essas informações. Então, existe uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não um abismo. E Cristo, ele declarou várias vezes que o Antigo Testamento o revelou. Ele disse isso em João 5, ele disse isso em Lucas 4, Lucas 16, Lucas 24, que são passagens que você pode conferir. Os profetas e os apóstolos foram a primeira geração de pregadores do Evangelho que cumpriram o ide de Jesus, baseados no Antigo Testamento. Eles saíram para pregar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eles pregaram Cristo no Antigo Testamento. Eles só tiveram o Novo Testamento muito tempo depois. E os escritores do Novo Testamento, eles se fundamentaram no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele apresenta Cristo e a salvação pela graça através desse Cristo. O único livro que eles tinham era o Antigo Testamento. Então o judaísmo, ele era a ortodoxia, mas ele falhou na sua interpretação, acrescentando muitas outras coisas. Esse é o perigo de você querer trazer muitas novidades para dentro da igreja, onde você perde a sua ortodoxia e começa a viver uma heterodoxia, ou seja, uma heresia. E o judaísmo, com os escribas, fariseus, doutores da lei, eles faziam interpretações do Antigo Testamento, e essas interpretações passaram a valer mais do que o texto bíblico. Por isso Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, 29, a um desses grupos: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós vamos ver que o cristianismo nasce abandonando esse judaísmo, não abandonando o Antigo Testamento, mas abandonando o judaísmo. E esse novo grupo de crentes, que eram judeus, ele acaba agora levando pessoas à conversão do Evangelho, e nós temos a primeira doutrina heterodoxa, que foram os judaizantes. Então, na revista você vai encontrar exatamente falando sobre esse grupo dos judaizantes, que eram o grupo dos judeus que se converteram, mas ainda continuaram pensando nas doutrinas, ou seja, naquelas explicações que eles haviam recebido do Antigo Testamento através dos escribas e fariseus. E eles estavam tão arraigados a esses ensinos, que eles achavam que o indivíduo agora, para ser um cristão, ele também tinha que trazer esses costumes judaicos para dentro do Evangelho. Então, os judaizantes, agora, eles se tornaram heterodoxos em relação ao cristianismo. Ou seja, o cristianismo passa a seguir
o seu caminho, levando essa doutrina alinhada aos ensinos do Antigo Testamento, e os judaizantes, então, eles se tornam heterodoxos, ou seja, muitos judeus que se converteram ao cristianismo, eles queriam rejudaizar o Evangelho, ou seja, trazer aqueles costumes judaicos que eles aprenderam para dentro do Evangelho, para dentro do cristianismo. Eles também queriam acrescentar rituais à salvação. Rituais como a circuncisão, por exemplo. Eles queriam trazer para dentro do cristianismo práticas e costumes judaicos. E isso trouxe um problema muito sério, porque esses judaizantes, eles causaram um sério problema no início da igreja. Porque eles foram ferrenhamente doutrinados, lá no judaísmo, que agora eles entenderam que Cristo realmente fazia parte da sua vida, mas eles ainda queriam continuar cumprindo aqueles costumes judaicos. Em Atos, capítulo 15, você vai encontrar um concílio que é realizado lá em Jerusalém. E no texto de Atos 15, os versículos de 1 a 5, diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, ou seja, sobre a questão da circuncisão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então esse foi o problema. Eles são conhecidos como judaizantes porque eles queriam continuar trazendo costumes judaicos para dentro do cristianismo. E o cristianismo, ele já era uma evolução, um progresso, ele não era mais a espera da profecia, ele já era o cumprimento da profecia. Como é que eles resolveram essa questão? Deveria cumprir ou não deveria cumprir? Eles fizeram aquela reunião, Pedro falou, Paulo e Silas falaram, e uma outra pessoa também, Tiago, ele também usou a palavra, citando o Antigo Testamento para desfazer toda aquela confusão, todo aquele erro doutrinário. Ou seja, qual foi a fonte que eles usaram para resolver aquele problema? O Antigo Testamento, que já falava na salvação pela graça. Lá no Antigo Testamento, a pergunta que muitas pessoas fazem é o seguinte: se a salvação é através de Cristo, como as pessoas poderiam ser salvas antes, de Cristo? Da mesma forma como nós somos salvos hoje, depois de Cristo. Nós cremos no Cristo que veio. E a fé nesse Cristo que veio é que nos salva. No Cristo vivo, no Cristo real. Nós cremos que Ele esteve aqui e que Ele está vivo diante de Deus. E antes de Cristo, eles criam no Cristo que haveria de vir. E o Cristo que haveria de vir era o Cristo que já estava vivo, era o Cristo pré-existente, onde Ele estava já atuando no mundo.
A graça sempre foi anunciada, sempre foi pregada lá no Antigo Testamento. Muitas pessoas confundem algumas ordenanças, alguns mandamentos do Antigo Testamento, porque o que se requeria no Antigo Testamento era a obediência. E o que se requer no Novo Testamento continua sendo a obediência. Tanto que nesse concílio em Jerusalém, Tiago vai dizer, olha, eles não precisam se circuncidar, mas eles têm que continuar, né, cumprindo as boas ordenanças, se abster de algumas coisas, para mostrar que eles realmente são transformados. Uma das coisas que Tiago vai dizer é que eles não deveriam se curvar diante de ídolos. Estava errado? Esse mandamento caiu, não deve ser obedecido? É claro que não. É claro que todas essas coisas continuam vigentes na nossa vida. A obediência é o fator que Deus requer de cada um dos seus filhos. Não que essa obediência ou que a salvação se dará através desse fato. Mas se você é salvo, você deve ser obediente ao Senhor. A segunda heresia que apareceu naquele período foi a heresia do gnosticismo. O gnosticismo era um movimento esotérico, um movimento ocultista. E ele pregava o seguinte, que a salvação se dava pela gnosis, ou seja, o conhecimento. Gnosis é a palavra grega que é traduzida por conhecimento. Eles tinham práticas esotéricas e ocultistas. E por eles buscarem conhecimento, eles achavam que sabiam mais do que todo mundo. Por isso, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nos versículos 6 a 16, ele vai falar que esse tipo de conhecimento é um conhecimento meramente humano. O importante é você ter a inteligência espiritual. Então ele praticamente desfaz desse tipo de conhecimento para que o homem busque o verdadeiro conhecimento de Deus. E em relação ao cristianismo, eles negavam a corporeidade de Cristo, ou seja, eles diziam que Cristo não tinha um corpo real, que esse corpo nunca existiu, porque se o corpo é mau e Cristo teve um corpo, ele então se tornou mau. Então eles negavam essa corporeidade de Cristo. Também negaram que Cristo tenha morrido na cruz. Ora, e se ele não morreu, eles também negavam a sua ressurreição, ou seja, Cristo nunca existiu, Cristo nunca morreu na cruz e ele nunca ressuscitou. Em cima dessa heresia gnóstica, e aí nós temos muitas cartas que combatem essa heresia. O Evangelho de João, a primeira carta de João, são cartas assim que combatem frontalmente o gnosticismo. O texto de Gálatas, por exemplo, a carta aos Gálatas, ela combate os judaizantes. Mas em cima dessa heresia gnóstica, havia um outro grupo também gnóstico chamado de docetismo. Esses docetistas, eles não negavam totalmente que Cristo não tivesse um corpo humano, mas eles achavam que aquele corpo que Cristo tinha parecia humano. Ou seja, é como se fosse uma imagem holográfica, Ele não tinha o corpo, ele só tinha essa aparência. Parecia um corpo humano. Então é uma ramificação do gnosticismo. O docetismo é um tipo de gnosticismo. Vem do grego doken, que significa parecer. E eles diziam então que Jesus não era carne. João mesmo ele vai dizer lá na sua carta, aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Então, como eles diziam que Jesus não era carne, que Jesus parecia em carne, da mesma forma como o gnosticismo, o docetismo ainda continua enfatizando o mesmo erro.
Continuando, nós temos as heresias atuais. São muitas as heresias atuais, mas não vamos falar de uma religião específica, não vamos falar de um grupo específico. Como é que você vai identificar as heresias atuais? Primeiro, eles apresentam um Cristo insuficiente, um Cristo fraco. Ou seja, você vai precisar sempre de uma segunda bênção, você vai precisar de alguma coisa a mais para suprir algo que Cristo não pôde fazer na sua vida. Então, esse Cristo insuficiente, esse Cristo fraco, é o que é pregado hoje nas doutrinas, né, nas heresias atuais. Às vezes você precisa fazer uma corrente de oração, às vezes você precisa subir em algum lugar ou ir a determinados lugares para poder suprir essa carência, porque o Cristo que você tem, ele é insuficiente ou é fraco. Um outro erro que você vai encontrar são as revelações paralelas. Podem ser livros, né? Livros que são colocados lado a lado com a Bíblia. Livros que foram escritos, né? Que são chamados escritos sagrados e que são colocados ao lado da Bíblia, no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Ou seja, são revelações paralelas. Cuidado também com essa revelação paralela, a questão de sonhos, visões e revelações. Essas formas paralelas de revelação, né, são movimentos das heresias atuais. Né? Deus não tem outro livro sagrado, Deus não tem outra forma de revelação a não ser através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E uma outra forma de você identificar as heresias atuais são através de cânticos que muitas vezes são entoados nos cultos, nas igrejas. Cânticos com dupla interpretação. Você não sabe de quem aquele hino está falando. Se é de um homem, de uma mulher, se é um amor terreno, se é Deus, se é Satanás. Você não sabe quem você está louvando, quem você está engrandecendo. E ele traz uma mensagem subliminar, que é muito perigosa, porque vai incutindo no seu subconsciente coisas que não são saudáveis. Através desses 3 pontos, você já consegue identificar muitas heresias atuais. Bom, mas como é que eu faço para me prevenir, para me precaver contra as heresias? Qual é o antídoto para as heresias? O antídoto é um só: uma cristologia forte. Quando você confia em Cristo, quando você sabe quem é o Jesus, o qual você aceitou e recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, quando você confia nesse Cristo, quando você diz: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, então, se essa pessoa é Jesus, se você tem uma cristologia forte, se você sabe realmente, estuda quem é Jesus, você está vacinado contra esse tipo de vírus, né, que se chama heresia. Fica aqui então 3 observações importantes. Primeiro, você deve observar o valor da cruz na fé cristã. Cristianismo sem cruz não existe. O cristianismo, ele tem o seu sentido exatamente na morte de Cristo na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Lembre-se ainda que a igreja é um evento cristológico e cristocêntrico. Ou seja, ele está voltado para a pessoa de Cristo, ele é o cabeça da igreja. E a igreja, ela gira em torno desse Cristo. E nada além da Bíblia. Tá? Cuidado, nada além da Bíblia, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento devem ser corretamente interpretados. Nós não podemos jogar fora o Antigo Testamento.
Então, nada além da Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia completa, o Antigo Testamento e o Novo Testamento devem ser corretamente interpretados. Assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Eu quero dizer a você que o apóstolo Pedro, ele vai dizer na sua carta: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 9 a 12. O Evangelho sempre foi pregado. Lá no Antigo Testamento, nos Evangelhos, no Novo Testamento, hoje. E esse privilégio de pregarmos o Evangelho é dado a cada um de nós, a Igreja de Cristo. Lembre-se, os anjos gostariam de anunciar essas boas novas, mas essa incumbência, esse privilégio foi dado a nós, a sua Igreja. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que você esteja vacinado contra as heresias e possa viver uma vida espiritual saudável, alegre e feliz. Que Deus assim nos abençoe. Amém.